Olá, pessoal. Agora sim ao vivo. Agora sim começando a nossa live. Camille, salve Pedro, Amanda Medeiros, Amanda Carla, Ana Anjos, Cristina Bus. Olá, pessoal. Tamo aí, todo mundo junto. Boa noite a todos. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Olá, Sassá, Michele, Felipe. Olá, boa noite. Hoje já não é muito bom. Salve, Aloísio. Salve, Café. E aí, professor Borretti, beleza? Professor Marcelo. Beleza pura. O senhor está bem acordado para a idade do senhor agora? Não está um pouco além do horário? Está além do horário. Estou fazendo um esforço hercúleo para estar aqui acordado. Já era para estar deitado. Ó, para o senhor dar uma recordada nos desenhos antigos ali, ó. Só, né? Olha, a situação da criatura. Coisa linda. E aí, crianças de bom coração, tudo bem com vocês? Satisfação em poder transmitir ao vivo um pedaço aqui da nossa presença. Saudades de estar em sala de aula de maneira ativa, né? Nós estamos fazendo gravações lá no Gaia, tentando imaginar aquela sala cheia, a galera interrogando e a gente respondendo quando dá, né? A gente não responde todo mundo. Só quando a pergunta não é Discovery Kids. A Luiz falando em afastamento de sala de aula, né? Falando nesse nosso distanciamento compulsório mais necessário. Você que é um cinéfilo, um profundo, né, amante da nossa sétima arte, o que você tem aí de dica cultural? Porque o final da nossa live nunca dá tempo. Uhum. Então eu gosto de pedir uma dica cultural no início dela. O que seria aí de dica cultural para essa moçada aí curtir nessa nossa quarentena? Olha, cultural, sem sair de casa, né? Nível entretenimento televisivo, Netflix, streaming e tudo mais, Borretti. Eu tenho me encantado com algumas séries ali, tipo da Netflix, até foi indicação do amigo, a parte, né, aquele chamado Califado, sensacional, né? Que é uma minissérie, na verdade, não fica se aguardando muitas temporadas, e que retrata ali o aliciamento, né, do Estado Islâmico em relação aos europeus, particularmente aos suecos, e mostra diferentes quadros da situação ali, quem vai e gosta, quem vai e se arrepende, né, quem vai e quer voltar, né, a visão dos pais em relação a essa situação, porque trata-se do Estado Islâmico, mas de forma geral é uma relação com o nosso jovem, né? É o convite inapropriado, é a situação, né, de encantamento com as coisas que não funcionam no final das contas, né? Sim, se você, na verdade, você expande, né, além do que representa o roteiro, né, do terrorismo e tudo mais, fica uma situação muito bacana, principalmente para quem cria filhos, fica bem legal mesmo, né? É isso, tem uns entretenimentos mais simples, né? A Missa Errada, por exemplo, você não deve ter assistido, mas é uma comédia bem pastelão, bem legal. A Missa Errada eu vi, bem gostosinha. E tem variado nas músicas, né? Tem variado também na parte de entretenimento musical também, a gente tem variado bastante ali, vai, né, sair um pouco de Caetano, de Gil e mais ali para a parte de Luísa Sonza, né, Gaiola, né, uns negócios assim que o senhor ainda vai aprender a curtir. Eu viajei com você 3 anos, até hoje não aprendi a curtir. Mas valeu as tentativas, né, professor? Beleza, então, moçada, hoje a gente vai ter como tema da nossa live medicina e saúde, né? Alguns alunos até ali no escondidinho, né? No particular, perguntaram: professor, mas medicina não é sinônimo de saúde? É justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Medicina nem sempre é sinônimo de saúde, ou saúde sinônimo de medicina, porque a gente vai aqui justamente lançar novos olhares sobre o que significa medicina e o que significa saúde. Claro que a nossa intenção não é construir, como a gente sempre faz, né? Nunca é construir qualquer tipo de proselitismo sobre o que a gente está abordando, mas sim fazer com que o aluno possa levantar um novo olhar, né? Uma nova
novas luzes sobre essa temática que para a gente é tão atual, tão presente, principalmente para o Sou Café, que já está chegando aí na metade dos 100 anos, fundamental estar ali com tudo em dia. Então, o nosso tema é saúde, medicina e saúde, e para isso a gente, né, vai trabalhar aí questões de história, filosofia, biologia, né, sociologia e, é claro, medicina. Beleza? Café, alguma consideração inicial para a gente começar? Bem, Borrete, assim, né, esses momentos eles são bem importantes porque nós acabamos extrapolando um pouco o nosso universo corriqueiro ali, e da minha parte, né, a biologia sistemática, a biologia formal, né, aquela que é necessária para resolver questões de vestibulares, e a gente aprende pra caramba também, né? E quando você fala da diferença entre medicina e saúde, hoje eu consigo separar, né? O que normalmente, se você não atenta para a questão, realmente não dá muita importância. Porque a saúde, ela na realidade é um aspecto que não envolve necessariamente o tratamento de uma doença, né? Ou simplesmente se prevenir de determinadas doenças. Mas a saúde, ela envolve uma saúde mental, ela envolve uma saúde que é emocional, uma saúde psicológica, é uma saúde que vai além das sensações físicas, né? E eu acho que, até entrando no campo da filosofia, o que mais se aproxima de uma saúde perfeita é a felicidade, né, Borrete? Então, no final das contas, né? Quando você, na verdade, tem sentimentos associados à felicidade, né? Ou quando você mentalmente peregrina os caminhos da tua vida, né, e encontra no âmbito X felicidade, no âmbito Y realização, no âmbito Z amizade, você vai se satisfazendo com essas situações, né, e isso se soma àquilo que representa um aspecto geral da sua própria saúde. Enfim, né, quando se fala em saúde, se fala de uma realização muito além de simplesmente tratar os mecanismos metabólicos do nosso corpo. Hoje eu penso dessa maneira. Maravilha, Luísio. Eu vou aproveitar e pegar uma palavra que você acabou de usar e eu gosto muito dessa palavra, é uma palavra que se usa muito na psicologia, que é um ramo da saúde pública também, né, a psicologia, que é a palavra somar. Isso me remete aos anos 80, quando a gente usava muito a palavra somatizar. Né? O que é somatizar por exemplo, uma doença? Né? Quando você tem essa soma de corpo e mente e que acabam afetando, de alguma forma, as funções fisiológicas, biológicas. Então, Luiz, eu gostei muito desse termo, dessa palavra, veio bem a calhar, somar, né? Somatizar. Porque, moçada, eu entendo que um dos elementos mais importantes para a gente alcançar essa felicidade que o Aloysio comentou, né, que vai muito além da questão orgânica, muitas vezes, é que nós, seres humanos, precisamos entender que nós temos uma parte que é física, né, que são aí onde nós desenvolvemos os nossos sentidos, é o olhar, a visão, o paladar, o tato, a audição e por aí vai. E nós temos uma parte que não é física, né? E que eu vou aproveitar um termo da filosofia que é usada de diversas formas, mas que, usando essa palavra na sua essência, ela define tudo, que é a palavra metafísica. Meta significa para além, né? E física é natureza. Física, físico, physis é natureza. Então, o que nós temos que vai além da natureza? É justamente a nossa alma, que muitos vão chamar de mente, Descartes chamava de espírito, podemos também chamar de psique, como gostam de falar os gregos. Então, isso que compõe o ser humano, Luiz, e que acaba transformando esse ser humano, tornando esse ser humano algo diferente de qualquer outro animal. É essa nossa alma que traz essa nossa racionalidade e que acaba caindo num dos elementos que a gente vai tratar, abordar um pouco mais adiante, que é justamente essa convergência de elementos saudáveis, que é o corpo e essa nossa natureza física, que não é uma natureza palpável. Por isso o termo
metafísica dela. Então, gostei muito da gente começar com esse teu somar que vai acabar chegando aonde a gente queria. Você vê que se ficar só no âmbito da biologia mesmo, Borretti, essa parte metafísica, ela é meio colocada de escanteio, né? Porque dentro do aspecto biológico, todos os mecanismos de funcionamento regular do corpo, respiração, circulação, sistema renal, faz parte de um conjunto de atividades celulares, né, de um conjunto aí mais, microscopicamente ainda falando, né, de substâncias bioquímicas se relacionando, e não apenas, né, esse funcionamento robótico do corpo, mas as nossas próprias ações, né, as ações associadas aos nossos instintos, aos nossos medos, aos nossos prazeres, felicidades, tudo isso seriam comandos específicos do material genético. Então, se você pegar uma literatura, e fica aí até essa recomendação para a galera nesse período, de Richard Dawkins, chamado Gene Egoísta, você acaba penetrando num conceito, né, de que realmente todas as atividades e ações que nós temos, e pensamentos, né, e sonhos, e desejos, e ações, estão todas relacionadas com a atividade genética, né, por incrível que pareça. Sofremos uma influência ambiental, mas essa influência ambiental atinge o gene, e somente na expressão, na manifestação e na modificação, talvez, desse gene, é que a gente realmente, né, tem determinadas ações. Eu prefiro, sinceramente, encaminhar essa nossa conversa dentro do universo metafísico mesmo, ou seja, na ideia de que a gente transcende um pouco o funcionamento biológico, porque, além de ser uma concepção pessoal, é também aquilo que retrata algo muito além, né, dos conhecimentos biológicos básicos. Eu prefiro nessa linha mesmo, Borretti. E a nossa querida Daisy aqui, o pessoal, eu não consigo enxergar todos, né? Enquanto o café fala, eu consigo captar alguma coisinha ali. A nossa querida Daisy de Criciúma comenta, né? Tratar o indivíduo pensando no físico e no mental. Exatamente. Aloysio, então eu vou explanar aqui rapidinho para aquele bate-papo nosso de sempre, né? Que muitas vezes a gente faz nos corredores, né? Tomando um cafezinho, dentro do carro viajando. Então eu vou resgatar, moçada, uma coisa muito importante que historicamente a gente faz o tempo todo recortes, né? A história vive de recortes. Opa, caiu tudo aqui. Caiu tudo aqui. Falar em recorte. Falei em recortes? Estou dando uma demolição. Aqui eu vi um filme Demolição, que estou demolindo tudo aqui. Então, moçada, tem um recorte histórico muito bacana, que é você compreender a nossa sociedade, obviamente que não desrespeitando o que já ocorreu em épocas antigas e remotas, mas a gente pode fazer um recorte histórico, que foi o recorte que definiu uma mudança bastante significativa na nossa existência e no nosso modelo de produção de riqueza, de bens, né? E que constrói e constitui a nossa sociedade até hoje, que foi o processo de industrialização. Então, quando a gente pensa no homem de hoje, né, no ser humano, homem, mulher, ser humano de hoje, a gente vai ter um recorte fundamental ali quando a gente tem o grande fenômeno que foi a Revolução Industrial. Porque ela vai produzir profundas mudanças em todo o nosso sistema de existência, que vai o ser humano, a fauna, a flora, o modelo de produção de riqueza, a nossa relação com o tempo, a nossa relação com a ciência, a nossa relação com a tecnologia, tudo acaba se alterando com esse processo de industrialização que gera, moçada, uma coisa fundamental, que é o processo de urbanização. E aí, vamos pegar um pouquinho o Durkheim, que o Durkheim, Luiz, ele traz uma reflexão muito interessante já no século XIX, onde o Durkheim diz o seguinte: o homem não está, o ser humano não está apto para viver numa sociedade urbanizada. É por isso que a sociedade europeia ela está em anomia. Lembra, moçada, que anomia significa um estado patológico. Então, é um estado de doença. Então, ele identifica naquela sociedade europeia do século XIX, por conta daquela urbanização crescente, violenta, acelerada, a sociedade numa condição de anomia. Um individualismo crescente, a necessidade de novas instituições. Aí, Aloysio, é que entra um elemento que vai revolucionar
a relação sociedade, Estado, indivíduo, que é a transformação da saúde e do cuidado com a saúde em algo que era privado, era do âmbito pessoal, no máximo familiar, para agora uma preocupação estatal. Então, o Estado passa a se preocupar em como organizar, em como o Estado cria um protocolo de existência e ação dos indivíduos para que essa sociedade possa ter um mínimo de funcionalidade. É a primeira vez que se preocupa, que há uma preocupação do Estado para fazer com que haja uma ação desse Estado para que a sociedade procure sair daquela condição de anomia, de doença, de patologia. E aí o Durkheim estudou justamente, Luísa, você que privilegiou a metafísica, que privilegiou agora na sua fala o pensamento, né, a alma, o Durkheim estudou justamente o suicídio. O suicídio foi o desdobramento daquela sociedade que vivia em condição de anomia. Porque eu fico imaginando, Borretti, que quando o Estado, né, ele toma para si essa responsabilidade, algo que aparece, né, me corrija se eu estiver errado, né, claramente na nossa Constituição de 88, né, quando Isso. diz que a saúde é um direito de todos, né, e nesse sentido, naquele mesmo ano, inicia-se a formação do SUS, do Sistema Único de Saúde, com saúde para todos, né, com uma dinâmica onde todos têm esse direito e vamos tentar alcançar esse objetivo com uma série de dificuldades que nós conhecemos, evidentemente. Mas eu fico pensando que isso não além de estar para a proteção do cidadão, né, para a saúde do cidadão, está principalmente para alcançar objetivos importantes do ponto de vista econômico, né, Borretti? Porque se na realidade você tem uma população, né, moribunda, né, você tem uma população, né, que na verdade tem uma longevidade média muito baixa, certo? Você tem constantemente as condições de crescimento econômico interrompidas por epidemias e pandemias como nós estamos vivendo agora, né? Eu fico imaginando que, dado as situações históricas, né, como do século XIV, da peste negra e tudo mais, chega um momento que realmente está dizendo, peraí, que na verdade esse individualismo do ponto de vista do tratamento da saúde não está funcionando para o coletivo. Porque você vai ter quem se cuida, você vai ter quem não se cuida, você vai ter aquele que, na verdade, usa máscara, você vai ter aquele que não usa máscara, você vai ter aquele que higieniza as mãos, vai ter o que não higieniza, vai ter aquele que faz festa privativa escondida da fiscalização e da polícia, vai ter aquele que respeita e denuncia. Então, no final das contas, eu fico imaginando que essa tomada estatal do que representa os cuidados com a saúde humana tem muito a ver com o próprio crescimento social, econômico. E se não somos mais agora seres naturais, se não somos mais agora seres selvagens, se a nossa situação é de uma convivência urbana, né? Então vamos cuidar daquilo que é necessário para que realmente possamos nos urbanizar, nos civilizar, né? Dentro de uma convivência que reduza drasticamente as perdas de vida por descuidos básicos de saúde e tudo mais, né? Então o Estado ele tem um interesse com o cidadão, espero que sim, mas também tem um interesse ali do ponto de vista socioeconômico, imagino eu. Exatamente, Aloysio. E você usou um termo muito interessante, que a gente pode, desse termo, acabar explorando algo que é fundamental para a gente. Você falou em civilizar. Lembra, moçada, que civilizar é você tornar um elemento civil. E o que é civil? É você tirar do Estado em tese, de individualidade extrema, que seria o estado de, digamos assim, selvageria, onde você, mesmo que em bando, você tem ali uma preocupação com um grupo muito reduzido, bastante minoritário. E é exatamente isso, Aloysio, que o Estado vai fazer. Há uma preocupação, sim, com a saúde, há uma preocupação, sim, que vai se constituir com muita força após a Segunda Guerra Mundial, mas há uma grande preocupação com a linha de produção. Tanto é que aquilo que nós chamamos de Fordismo, existe uma atitude no campo moral que foi muito bem colocado pelo Gustavo e pelo Juliano na live de domingo, né? O que seria, então, essa moral fordista? É a decisão de você ter uma vida regrada, uma vida em que você possa ter um corpo saudável
para atender a produção aí de veículos. Então, a preocupação de Estado, de empresas, de indústrias, de grandes conglomerados econômicos, vai ser em você garantir um corpo físico mínimo para você manter essa produção ativa. Exatamente isso. E aí, depois, você passa a ter uma preocupação, né, da saúde como algo que deve ser atendido, como você disse em 88, a todos. Saúde é obrigação do Estado, é direito de todos. Fala aí. Tá, não, eu ia paralisar agora essa nossa linha de raciocínio, Borretti, para fazer um questionamento importante, né, antes que façam aqui para a gente. Mas isso né, essa preocupação do Estado, ainda que com, vamos dizer assim, segundas intenções, né, se é só do ponto de vista da produtividade industrial, né, e do crescimento econômico, ele é ruim, né? Porque se você for avaliar situações recentes, né? Como o nosso SUS tem uma série de problemas, mas o norte-americano, ele inveja o nosso SUS porque mal por ruim, né? Você corre o risco de ser atendido gratuitamente, você faz cirurgias importantes que muitas vezes o plano de saúde privado não cobre, né? Por mais que você tenha que esperar numa fila, se não for uma cirurgia de emergência, enfim, né? Vem o Obama com o seu Obamacare, né? Tentando, né, trazer um pouco de semelhança, né, àqueles que não têm condições de lidar com os custos da sua saúde. Enfim, o Estado, ele faz isso com más intenções do ponto de vista econômico, mas ele traz importantes benefícios, Borretti, não? Sem dúvida nenhuma, o Aloysio. E a minha intenção, de forma alguma, é demonizar esse papel e essa preocupação do Estado, viu, moçada? A intenção é aqui a gente analisar friamente o que motivou, né? Qual foi o elemento motivador dessa ação estatal junto a problemas que a sociedade acabava convivendo. Qual foi o elemento motivador? Bom, o elemento motivador foi fazer com que você mantivesse corpos dóceis, que você tivesse corpos funcionais, mas esses corpos funcionais, isso acabou trazendo muitos benefícios ao conjunto da sociedade, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, Aloysio, já que estamos falando de pandemia, vamos pegar, eu vou chamá-la de epidemia, por razões que a gente já viu, né? A peste negra. A peste negra, Aloysio, ela comprometeu em larga escala o modo de produção feudal, porque ao matar 25 milhões de habitantes, 25 milhões, você em alguns lugares ficou totalmente sem mão de obra. Então, a mão de obra do camponês que batalha na terra, esse cara vai faltar. Portugal chegou a ter 1 milhão de habitantes, muito pouco. Então, você tinha falta de alimentos porque não tinha quem produzisse. Mas, muito bem colocado, ó, não vamos demonizar a importância disso. Aonde chegamos com a saúde? A gente chegou no Brasil à criação do SUS, que a gente até critica, porque a gente vive aí com um problema sério de corrupção, de má utilização de verba pública, mas é bem isso. O SUS te garante algum tratamento gratuito e alguma esperança, coisa que o norte-americano tem. Tá? Inclusive, na Espanha, por conta da pandemia, o governo espanhol falou em voltar a estatizar todo o sistema de saúde. Então, o Estado, mesmo que você atenda um lado econômico, né, é aquela velha briga, né, Luiz? CPF ou CNPJ? Não, no fundo, a gente acaba todo mundo tirando um bom proveito disso aí, sem dúvida nenhuma. Não, e dando aqui um atendimento ao pessoal que em sequência aqui não consegui fazer uma leitura dos nomes, né? Fala sobre os custos dos nossos impostos e a contrapartida do governo em relação ao que representa a nossa saúde, nossa segurança, nossa educação. Isso não tenho dúvida alguma. O que é obrigação, sim, né? E é um dever de Estado. Alguém coloca de Estado ou de governo, assim, é um dever de Estado, né? Porque transcende os diferentes governos, né? Então não importa quem esteja à frente, né, do executivo ou do legislativo, isso é uma obrigação de Estado, né? Não é uma obrigação do governo atual ou do governo posterior, né? Então, assim está sacramentado na organização do nosso país, pagamos impostos para isso e, sem dúvida alguma, deveria não
não deveríamos, né, ter que depender de um plano paralelo, né, para cuidar aí de nossa saúde. Que no Brasil é mais ou menos assim, né? Você tem o pagamento de impostos para o atendimento público, você tem a iniciativa privada, o convênio com o plano de saúde, e se não tiver uma reserva, meu amigo, não tiver uma reserva para uma consulta particular emergencial, aí mesmo que a coisa fica ruim. Então você tem que ter você tem que ter 3 níveis de preparação em relação à sua saúde, que na realidade pode ser, né, minorada, né, esse temor e este medo, como alguém colocou ali, eu não consegui ver o nome, com dinâmicas de prevenção. Né? A prevenção, quando está, né, como uma política pública e coletiva, ela, sem dúvida alguma, reduz demais, né, as demandas, né, relacionadas a qualquer um desses 3 momentos, né, seja saúde pública, privada ou particular, né, que está dentro da linha do gasto mais imediato. Então, sem dúvida alguma, a prevenção ela é importantíssima, né, para reduzir os danos, que é, aqui usando como exemplo atual, o que estamos tentando fazer com as questões de quarentena ou quanto mais ou às vezes mais restritivo o lockdown, que é a ideia de prevenção, né, do ponto de vista de não superlotar as condições que nós temos aí de disponibilidade de hospitais. Agora, eu acho que tem um ponto negativo relacionado quando o Estado assume, bem ou mal, quando o Estado assume essa questão da saúde, que é uma intervenção nas origens, né? Porque, vamos lá, não importa, né, de que período histórico estejamos falando, Borretti, né? Eu acho que o ser humano sempre conseguiu, de alguma forma, se prevenir ou se tratar. Então, acho que existe uma cultura, existem culturas regionais quando se fala em prevenção e tratamento. Né? E eu acho que, de certa forma, o Estado, ele, se não promove, né, essas políticas originais, né, e regionais, também está atuando de maneira inapropriada, ou às vezes até sufocando, né, as origens dessa cultura de saúde local. O que você acha sobre isso aí? Aí, Luiz, a gente tem o que sociologicamente hoje, quando você tem uma reflexão sobre saúde e medicina, a gente cai num termo que muitos sociólogos não gostam de usar, mas que eu vou usar porque ele causa um bom efeito didático. Tá? Você tem a medicina dita oficial, que vamos usar um termo mais simples aí, a alopatia, que você entra, então, com um elemento medicamentoso, né? E essa alopatia, né, esse medicamento, ele vai atender ali a algum problema vinculado à sua saúde de forma imediata. E você tem aqueles, hoje, ditos tratamentos alternativos, e alguns usam, Luiz, o termo, eu gosto mais desse termo, tratamentos paralelos. Né? Por que paralelos? Porque você teria essa medicina chamada de oficial, que vem dessa ciência estabelecida na academia, e você tem a medicina paralela, que é, por exemplo, a acupuntura, a homeopatia, a aromaterapia e vários outros tipos de intervenções corpóreas que trazem uma série de benefícios importantes. Então, quando você ainda consegue caminhar paralelamente, porque, por exemplo, em alguns estados, a gente tem o Rodrigo Duterte das Filipinas, que há uma orientação, tá, de que não se permita a homeopatia, não se permita a homeopatia em tratamentos em hospitais públicos e privados. A homeopatia só é aceita em clínicas particulares. Então, quando você sufoca algum tipo de tratamento, até mesmo a acupuntura, que muita gente vê de forma caricata em algumas situações, quando você sufoca conhecimentos tradicionais, conhecimentos ancestrais, conhecimentos que vêm de culturas, que não tem o protocolo da ciência, que não tem a metodologia de pesquisa, que não tem o rigor conceitual, que não tem uma preocupação em você definir como que ele está chegando àquele fim,
mas aquele fim é extremamente efetivo, quando você sufoca esse tipo de conhecimento, você está cometendo um epistemicídio. E epistemicídio tem sido um dos temas que, em vestibulares, acaba eventualmente aparecendo por conta dessa medicina, colocar ali alternativa, né, medicina paralela. Então, a gente percebe hoje, cada vez mais claramente, atitudes de governos, de grupos econômicos, de grupos empresariais, que provocam esse epistemicídio, que é você... Não é você simplesmente deixar de lado conhecimento de outros povos, mas é muitas vezes você sufocar esses conhecimentos. Por exemplo, Luiz, quando o português chegou aqui no Brasil, o espanhol chegou na América, uma das maiores preocupações desse português, desse espanhol, era com a medicina indígena. Era a medicina indígena. Era o princípio ativo, e principalmente espanhol, que se embrenhava, ali onde você tinha várias nações vinculadas aos incas, ali você tinha uma gama de alucinógenos que serviram mais tarde como cicatrizantes e como medicamentos que narcotizavam a dor, que tiravam a dor, diminuíam a dor, reduziam a dor. Tanto é que não é brincadeira que o índio usava um alucinógeno para ir para a guerra. Por quê? Porque ele se sentia forte, ele se sentia capaz de tudo. E esse princípio ativo desenvolvido em plantas, esse princípio ativo presente nessas drogas, no Brasil a gente usava até o termo drogas do sertão, drogas do interior, isso aí acabava produzindo uma série de efeitos positivos que o próprio português, o próprio espanhol utilizou depois. Então, esse epistemicídio é uma coisa que, em diversos elementos, é a morte do saber produzido por outros. Então, se provoca isso e na medicina acaba sendo muito forte também. Entendi. O Felipe está colocando aqui, eu já tomei Santo Daime. É importante deixar claro, Felipe, que... Filipão. Ayahuasca, né? Aqui a gente não está falando muito de experimentação, né? Eu experimentei o ayahuasca, experimentei... Né? Estamos falando aqui de um uso mais voltado para a saúde, né? Ali falou da dor, aí o Moretti usou esse exemplo agora, que tomava para ir para a guerra, aí já ficou um pouco mais perigoso, né? Porque ele estava mais na linha assim, de cuidar da saúde, e o Moretti já citou um evento ali, não, que é bom, na verdade, para ir para a guerra, né? A guerra atual é passar no vestibular, então vamos nessa linha, calma aí. Mas eu prefiro isso que uma Ritalina. Não, tô brincando, sabe? Brincadeira. Mas eu entendi a resposta da pergunta ali, Borretti, no sentido de que, no final das contas, quando você tem que fazer um cuidado da população de maneira massificada, né? Se não por interesse econômico ou privilegiando determinadas indústrias farmacêuticas, mas no mínimo é mais fácil e mais simples você agir com a alopatia, né? Quando você cria uma política pública de saúde, né? E essa política pública de saúde tem que atingir os recantos de um Brasil continental. Sem dúvida alguma, é muito mais fácil na forma de medicamento encartelado, é muito mais fácil na forma de medicamento, né, aprovado com suas restrições, mas aprovado pela metodologia científica, né, aceita. E daí foge-se um pouco da responsabilidade e do custo, né, que existiria, não um custo financeiro, mas do custo de investimento em pessoal, investimento em pesquisas, né, para que realmente se ressaltasse em cada uma das regiões de um país como o nosso, né, a importância de você usar a cultura medicinal local. Então, eu fico imaginando que realmente o Estado ele vai lá e gera uma espécie de repressão, né, nesse sentido desses usos. Lembrando que, né, mesmo a homeopatia, ela não é a receita que o vizinho te dá, né? A homeopatia ela tem uma linha de pesquisa importante, ela tem também as suas publicações, ela também tem, né, a sua presença no universo científico, né? Ela apenas não está
para uma produção em larga escala da indústria farmacêutica, né? E vai muito além do que o vizinho sugerir que você tome boldo porque encheu os cornos na noite anterior, né? Não, e o Aloysio, de novo, eu vou aproveitar a sua deixa e, de novo, eu vou lembrar, né? De forma alguma se trata aqui de demonizar a alopatia. Eu acho que se eu estou aqui hoje é porque eu usei muito da alopatia. Imagina, quando eu nasci não tinha nem exame para saber quantos filhos minha mãe ia ter, como é que ia nascer, se era homem, se era mulher. Então, eu fiz muito uso da alopatia e quando o bicho pega, eu faço também. Então, como eu falei anteriormente sobre o Estado interveio com a preocupação de políticas de saúde, políticas públicas de saúde. Não tem como demonizar isso, foi maravilhoso. Os avanços que a medicina traz, isso também representa avanços importantes para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. O que a gente precisa sempre cuidar, Luiz, é a única fonte de tratamento? Não. O que a gente defende sempre aqui nas nossas lives do Gaia é a pluralidade. Pluralidade, sim. Mas entender que vamos abandonar a alopatia e vamos hoje viver de boldo, de cogumelo ou de qualquer coisa que o valha. Não, isso aí a gente vai ter aí uma vida bastante abreviada. Aloysio, eu vou aproveitar de fazer uma pergunta. Mas antes eu vou responder ali. Alguém perguntou se na época que eu nasci tinha fogo. Tinha fogo, sim. Tá? Então tinha fogo, sim. Eu vi que alguém perguntou isso. A gente se esforçando aqui e o cara zoando em cima da gente. Da gente não, de mim. Ô, Aloysio, eu vou te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer essa pergunta para todo biólogo. E eu acho que essa pergunta é muito... Esse termo é um termo muito rico. Vai de leve, vai de leve. Muitos podem usar. Pode usar numa prova de redação, pode usar no vestibular, sei lá onde. Aloysio, como que a biologia enxerga o processo que é claro, né? Isso aí não é uma polêmica, isso aí é algo que existe, que é o processo de desnaturalização do corpo. Professor Borretti, a gente tem o certo é combinar as coisas antes. O senhor não pode chegar e lançar questionamento assim. Me convida para uma live e me joga isso assim. Isso aí tu domina fácil. Uma desnaturalização, né? Se estivesse falando aqui de naturalismo, de naturismo até, né? De praia, agora desnaturalização. Eu acho, Borretti, que na verdade existe a concepção. Não vou começar por aí, não. Não vou começar por aí, não. O que eu imagino é o seguinte. Nós, quando comparamos, por exemplo, os nossos corpos, né, algumas poucas décadas atrás, se você imaginar ali, né, hoje eu estava assistindo ali no canal Off, né, porque na verdade eu não pratico esporte diretamente, mas eu pratico via o canal Off, né, porque é só você colocar ali que você se sente aventureiro, mergulhador, surfista, né, você fica um cara sensacional ali dentro do canal Off, né, você sai se sentindo bem, porra, viajei o mundo. Então, então, estava passando um programa que era 70 e tal. 70 e tal falava do universo de surfistas ali na praia de Ipanema, naquele Rio de Janeiro que o senhor conhece bastante, que o senhor corria ali de sunga e tênis. Sunga e tênis ali, eu sei. E mostrava o quê? Mostrava uma galera ali da contracultura, né? Não vamos entrar nessa seara, mas prestando atenção ali, o que você observava? Né? Surfista ou simplesmente visitante, moças, rapazes, né? Todos eles de uma magreza que não era institucionalizada, perseguida ou simplesmente dentro de um modismo. Estou falando ali, inclusive, dos policiais que iam reprimir esses encontros na praia de Ipanema tentando correr de coturno na areia. Né? Então, o que você vê? Você está falando de poucas décadas atrás, né? Pessoas dentro de uma formação de um corpo,
né, que estava muito longe do sobrepeso, Borretti, né? Essa é a bem da verdade, né? E comia-se mais naturalmente, né? Você tinha o arroz, o feijão, a proteína, isso se repetindo praticamente todos os dias. A massa era uma comida de domingo, né? O refrigerante nem se fala, e as atividades elas eram outdoor constantemente, né? Então não se via uma preocupação com o corpo, porque o corpo era satisfatório, né, no sentido de ter a vitalidade necessária para aquela época, para aquele momento, né, e tudo mais. Aí você começa a consumir em grandes quantidades comida industrializada, né, comida extremamente calórica, né, rica em sódio, saborizada. Você encontra ao longo dos anos seguintes desse programa 70 e tal, todo o comodismo de um volante que já não pesa para fazer uma baliza, um vidro que já não se fecha na manivela, elevadores que quase sempre estão funcionando, não quebram, né, para você aí suprir a tua subida na escada. Você encontra deslocamentos na rua com muita facilidade, entretenimento indoor, né, na tua casa, rico, com Netflix e Spotify e nem se fala mais videogame, né? São Playstations e coisa e tal. E ao mesmo tempo, né, você tem uma padronização do que representa um corpo bacana, aquela magreza dos anos de 1970. E que jeito você faz uma manutenção disso de maneira natural? Então, quando eu era moleque, né, a diversão de final de semana era jogar um futebol, ruim pra caramba, sou até hoje, né? Ou ir na casa de um amigo puxar uma laje, né? Ou porque a gente não vai vender um picolé na praia, ou porque... Então você estava em atividade o tempo todo, você não tinha que ficar preocupado se estava engordando ou não estava engordando, né? E coisas do gênero. Então, no final das contas, a gente ganha um novo ritmo, né, de vida do ponto de vista da alimentação, né, do ponto de vista do comodismo, né, da falta natural da queima de calorias, mas queremos nos remeter, né, a um corpo cujas condições já são passadas. Né? Então, você começa o quê? Você começa a buscar soluções simplificadas. Porque você pode fazer uma dieta, você pode fazer exercício físico em academia. É curioso, esses dias aqui na Beira Rio, em Itajaí, né, o pessoal corre para lá e corre para cá fazendo exercício. Eu precisava pegar um restaurante aberto, né, cheguei em casa e ainda de calça jeans e bota, saí correndo pelo calçadão. E o pessoal estranhou, assim, esse louco correndo. Mas tava todo mundo correndo, mas ninguém corre por necessidade. Né? Só eu estava correndo por necessidade. Então na realidade, o que você acaba encontrando é uma vontade de ter um corpo cuja beleza ainda está voltada para a magreza, para a ausência de rugas, para uma pele bronzeada, né? E eu vou conquistar isso de maneira artificial. Eu vou conquistar isso, na verdade, né, consumindo alimentos altamente ricos em proteínas para compensar aquela alimentação fraca que eu tenho em casa, são os whey da vida. Eu vou buscar um bronzeamento artificial, eu vou, na verdade, reduzir as minhas rugas, porque envelhecer agora é feio também. Antes era bonito, era experiência, era bacana, né? E agora ficar velho também é feio. Né? E você vai desnaturalizando o seu corpo, porque, na verdade, a natureza atual não nos interessa, cara. A natureza atual, né, o que a vida, né, e toda a modernidade nos traz atualmente, não nos interessa. Certo? E isso acontece sempre com facilitações. É a facilitação da academia no seu condomínio, né? Mas também tem que ter alguém orientando, senão você não tem disciplina para fazer acontecer. Né? É a facilidade que existe nas aplicações de toxina botulínica, né? Porque não precisa ser por médico, nem numa clínica estética. Hoje, em odontologia, você faz. E não estou fazendo aqui nenhum tipo de julgamento nesse sentido, porque até eu acho que estou conversando aqui com essa luz, tem uma série de dólares. Na próxima live não vai ter mais. Isso aqui não vai ter mais, porque isso aqui já vai morrer no botox já, com certeza, com certeza. Não, mas tá bonitão. Então, não estou fazendo nenhum mérito aqui relacionado, né, à utilização, porque isso também, né, na verdade, para alcançarmos nossos objetivos,
a modernidade nos causou certos danos e ela pode também nos facilitar ou alcançar esses objetivos. Mas é assim, é na gestação, Borretti, certo? É do ponto de vista da gestação, é do ponto de vista do parto, é do ponto de vista da estética geral, é do ponto de vista do dormir e acordar, é do ponto de vista da alimentação. Sem dúvida alguma, né, nós fugimos do que é natural, porque o natural atual não nos interessa, que eu tenho para resumir nesse momento assim. Né? E as buscas por isso às vezes são extremas, né? É a anorexia, é a bulimia, é uma busca por um padrão, né, que realmente excede, né, nossa saúde, né? Já que o assunto é saúde, né? Então essa desnaturalização do nosso corpo prejudica demais a nossa saúde, né? Sem dúvida alguma. O Aloysio, e aí como a gente, eu sempre gosto de aproveitar esses termos, essas situações, essas discussões e puxar para a filosofia, deixar aí para a moçada que está nos acompanhando, que o Sartre, né, o nosso filósofo francês, Jean-Paul Sartre, ele dizia que o ser humano está condenado à liberdade. O ser humano é o único ser vivo que pode ser o que não é. Ou seja, ele tem opções. O que é o condenado à liberdade? Você pode se modificar. Então você não vai ver isso em nenhum outro animal, a não ser no ser humano. Porque o ser humano traz justamente essa alma, traz justamente essa psique que acaba fazendo com que ele se sinta bem, se sinta mal, ou que tenha a clareza da possibilidade de mudança. E essa desnaturalização, moçada, ela não existe só na sua relação com o seu corpo, quando se pinta o cabelo. E como o Café falou, a gente também não está aqui emitindo nenhum juízo de valor, a gente está constatando, e isso é legal para a gente justamente poder trabalhar de forma melhor essas questões que aparecem. Quando a gente pinta um cabelo, quando a gente joga um botox, tira uma bolsa abaixo do olho, quando a gente faz tu tá falando dessa intervenção pequena. Tu tá falando esse negócio de bolsa embaixo do olho e tá olhando para mim, né? Tá falando de mim, né? Não, não fica falando de mim. Tô olhando para tua parede, perguntas. E aí, Aloysio, puta, nosso tempo tá acabando, é mole? Mas aí, Aloysio, eu vou colocar um outro termo, moçada, que é bem legal, que aparece muito, que tem tudo a ver aí com saúde, com medicina, que é um termo que a gente tem usado bastante, que é o termo socialização da natureza. Muito cuidado com esse termo, um termo que se usa muito hoje na sociologia, e socialização da natureza é a capacidade que socializar a natureza não tem nada a ver com socialismo ou com divisão da natureza, porque às vezes aparece isso como alternativa. Socialização da natureza significa você modificar a natureza de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que te faça sentir melhor, que te faça sentir bem. Então, quando a gente pensa em socializar a natureza, é você estabelecer uma intervenção do social sobre um movimento que é natural. Então, a intervenção desse social sobre um movimento que é natural, a intervenção desse social significa uma paralisia ou um aceleramento. Você pode acelerar ou retardar. Então, isso representa o que a gente chama hoje de socialização na natureza. Aloysio, na biologia, isso, quando a gente fala em desnaturalizar o corpo ou de socializar a natureza, isso aí representa, do ponto de vista biológico... Invadiu aqui, não teve jeito. Não teve jeito. Oi, Rafa. Oi, Olivia. Oi, Olivia. Tudo bem, querida? Ó, o exemplo aí de socialização da natureza. Mas conclui a pergunta, Borretti. Pode concluir, por favor. Não, então, isso é um exemplo de socialização da natureza, uma coisa linda. Então, Luiz, socializar a socialização da natureza pelo ser humano, retardando ou acelerando um processo que deveria ser natural. Isso, Luiz, é algo que pode provocar
Opa, você acredita que bem na hora que ia sair a tua interrogação, Borretti, deu uma travada aí É porque a minha bateria está acabando. No momento da interrogação. Só o trechinho da interrogação, João, por favor. Só o trechinho A pergunta é bem simples, Luiz. Essa socialização da natureza, que faz com que você acelere uma situação ou retarde um fluxo natural, né? Você tem um fluxo natural. E quando você intervém, você acelera ou você retarda. A biologia ou a própria medicina, há por parte dela um incentivo a isso ou para ela isso aí não faz... fica por conta do próprio indivíduo e o desejo dele? Ou existe realmente ações que na medicina que incentivem essa intervenção num fluxo natural? Ô, Borretti, olha só, eu sempre acho que nós criamos nossa inventividade, nossa criatividade, nossa intelectualidade, né? Ela cria dificuldades e ela cria soluções, né? Então, eu sempre imagino em algumas situações interessantes, até o Pedro, muitos comentários atrás ali, perguntou se eu tinha assistido ao filme Gattaca, né? Que na verdade é uma alusão a guanina, adenina, timina e assim por diante, que fala de um momento do planeta onde o que rege tudo é a boa qualidade genética. Se você tem uma boa qualidade genética, se você é construído geneticamente em laboratório, então para quem não assistiu esse filme, fica aí, né, aí reproduzindo a sugestão do Pedro, o filme Gattaca, que fala de um momento onde se conhece todos os genes, todas as suas expressões, toda a capacidade de modificá-lo e torná-lo um sujeito perfeito do ponto de vista profissional, emocional, psicológico, e somente este vai conseguir parceria sexual, somente este vai conseguir um bom trabalho, né? E o preconceito vai ser contra os filhos do acaso, né? Quem serão os filhos do acaso, né? Vão ser justamente aqueles que vão ser feitos no amorzinho, né? No inverninho, né? Sem os cuidados da genética que vai estar extremamente avançada, é o que esse filme conta. Então, o que você percebe? Nós, sem dúvida alguma, em relação a tudo que nós produzimos em termos industriais, de comércio, serviço, isso traz danos à nossa saúde e à nossa convivência de maneira geral em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos apresentar soluções. E essas soluções, elas são justamente... estão em busca, né, de, digamos assim, apaziguar danos causados por um avanço tecnológico que não conseguimos conter pelo simples exercício de sermos inteligentes, Borretti. Então eu penso assim, temos um problema crescente, mas simultaneamente temos soluções presentes. Né? E se, na verdade, essas soluções presentes, né, que ajudam, por exemplo, a conter os níveis calóricos do seu organismo, porque, afinal de contas, você não tem condições de ter uma alimentação regrada, porque você trabalha que nem um cachorro todos os dias da semana. Então, você tem medicação que ajuda a conter esses níveis de caloria, certo? Você é um sujeito que não consegue, né, tomar banhos prolongados, passar o seu creminho pós-banho e, consequentemente, sua pele enruga com grande facilidade, mas nós temos tratamentos estéticos para isso. Né? Você, na verdade, não tem um conjunto de exercícios físicos e atividades cotidianas que ajudem a manter o seu peso e a sua vitalidade. Mas você tem academias, você tem profissionais da área, né? E você tem até mesmo equipamentos que ajudam nessa manutenção e na mensuração da sua capacidade respiratória. Enfim, Borretti, eu acho que tanto a medicina, né, quanto os biólogos, e não a biologia em si, mas os biólogos, entendem que a utilização dos conhecimentos que favoreçam a sua qualidade de vida, que favoreçam a redução, que seja a redução da dor, que favoreçam a melhoria da sua vitalidade, e isso te leva ao encontro de uma felicidade maior, eu acho que é sempre bem-vindo, Borretti. E acho que não é a minha opinião. É a opinião, sim, né, dos médicos e biomédicos e biotecnologia, né, que estão sempre aí em busca da melhoria da nossa condição de vida do ponto de vista pessoal. Né? Eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muitos amigos, né, mas qual é a ideia? Mas eu
sou muito feliz comigo, sou muito feliz com o meu corpo, sou muito feliz com a minha saúde, muito feliz com a minha vitalidade, né? Porque isso me permite ler mais, me permite estar mais atento às coisas da vida, refletir mais. Eu acho que isso é sempre muito legal, Borretti, na verdade. E Aloysio, eu encaminhei essa pergunta por uma razão bem simples, que é, primeiro, a gente está chegando ao final da nossa live, né? A gente tem aí um pouco mais de 5 minutinhos. E para mostrar para essa gurizada toda aí que a intenção aqui foi problematizar e, ao mesmo tempo em que se problematiza, a gente também acaba apresentando os pontos de vista, os dois lados, ou aquilo que pode corroborar uma determinada tese ou justamente contestar essa tese. Eu também penso, Aloysio, que o fato de nós termos uma alma que nos torna desafiantes da natureza, nós somos desafiantes dessa natureza o tempo todo, isso faz com que seja um fenômeno comum na existência humana o processo de você socializar essa natureza. Então você acaba procurando, o homem, desde que ele é homem, ele vai ter uma preocupação em ter uma facilidade maior, uma longevidade maior, uma vida mais confortável. Isso é outro elemento que a gente muitas vezes dissocia da natureza humana. Então é da natureza humana você buscar aquilo que te traz um mínimo de conforto, de bem-estar, de segurança até de segurança. Então, o que eu, com essa última pergunta, queria justamente provocar dos nossos alunos é exatamente isso. Que você, que a socialização da natureza, ou, no outro sentido, a desnaturalização do corpo, ela vai ter uma série, como sempre teve e sempre terá, uma série de defensores, uma série de críticas e por aí vai. E por isso que a gente começou falando do Estado, que para gerar uma sociedade saudável interveio na saúde pública, depois isso se estendeu de tal forma que trouxe um benefício imensurável para a sociedade. Aí depois vem, quando a gente falou da alopatia, a homeopatia, e a alopatia também traz esse benefício imensurável para o conjunto da sociedade, mas o mais importante, eu queria hoje, que foi nossa intenção, que os alunos se familiarizassem com termos como desnaturalização, epistemicídio, e, ao mesmo tempo, pudesse aumentar a bagagem de interpretação, a bagagem interpretativa, a bagagem argumentativa sobre qualquer tema, qualquer coisa que apareça. Aloysio, a gente tem aí 4 minutinhos para finalizar. Fiz as minhas considerações, queria agradecer, dizer que foi um grande prazer estar aqui contigo, né, e que outras lives venham também. E queria ouvir aí as suas considerações finais para esses nossos alunos maravilhosos, alunos e alunas maravilhosos. Eu acho, Borretti, que é sempre bacana aquele fechamento, né? A gente, quando costumava dar aula, costumava, né? Parece que faz, nossa, milênios atrás, e na presença deles era sempre muito satisfatório você estar apresentando num bom gerúndio aí, né, a sua aula preparada, né, e você conseguia observar, né, nos olhos e também na fala, né, o quanto aquela forma que você estava apresentando o conteúdo realmente estava sendo importante e estava realmente sendo introduzida na sua memória, né, e era com satisfação que eu observava isso nas aulas. E o que você percebe num momento como esse é que nós estamos aqui numa live com a participação deles, né, mas ainda está faltando, né, esse momento de interação, né, de interação visual mesmo. Né? E eu estou comentando isso, Borretti, porque eu considero um outro aspecto importante da nossa saúde, né, da nossa saúde mental. Né? Quando você consegue ser realizado, né, com aquilo que você escolheu fazer como profissão, né? Depois passa a ser chamado de profissão, mas o importante é aquilo que você gosta de fazer, e falta um pedacinho disso no seu cotidiano, sem dúvida alguma, você
perde um pouquinho da sua felicidade, né? E atinge, né? Não os seus genes, não o seu DNA, mas atinge um pouquinho ali daquilo que representa a sua alma, a sua metafísica. Só para deixar bastante claro, pessoal, a gente está aqui, né, nesse bate-papo que parece só entre duas pessoas, mas nosso pensamento está sempre ali voltado para aqueles que potencialmente estão nos assistindo ou vai assistir essa live.